Se quiserem falar com isso, já é. Eu tô focando nisso aí, então. Falta detalhes dos apresentadores precisos. Tá. 1, 2, 3. Onde estilo encontra estratégia. Bem-vindos ao ModaCast. 1, 2, 3. Onde estilo encontra estratégia, bem-vindos ao ModaCast, que veste ideias e costura negócios. Eu sou a Arielle, aluna do primeiro módulo de marketing. Eu sou a Maíra, aluna do primeiro módulo de marketing. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Mariana, fundadora dos Clássicos da Mari. Tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda, Mari. Tudo bem. Estou honrada pelo convite, tá? De verdade, é um prazer contar um pouquinho da minha história para vocês. Nossa, a gente que agradece. Mari, vamos lá para a primeira perguntinha aqui que a gente fez para você. O início do brechó e o nascimento da marca. Conta um pouco pra gente como surgiu a ideia de criar o brechó em casa. Na verdade, eu sou filha de brechoseira, né? Então, assim, ter a moda sustentável foi desde a minha infância. Então, eu não tenho vergonha de falar que é raiz, né? E quando que eu pensei em trazer isso para mim? Na verdade, eu comecei trabalhando com a minha mãe. Ela não me dava muita oportunidade de trazer os tecidos mais refinados. Foi quando eu comecei em casa trazer essas peças mais refinadas. Ali eu comecei a trazer um pouquinho mais o meu estilo. E foi assim que nasceu o brechó em casa. Certo. E o que te motivou a começar nesse universo? Te motivou mais a parte que já vem familiar, né? Com certeza. Então, familiar assim, só. Na verdade, igual eu falo, a gente já tem uma raiz, né? Então é algo que já está comigo. Eu só afinei mais, alinhei mais a curadoria, mas sempre esteve comigo, né? Então não tem assim, quando? Não, sempre esteve, é raiz mesmo. Sim, perfeito. Mari, a gente sabe que a sua marca está passando por uma transição, né? Tá saindo do brechó em casa para os Clássicos da Mari, que é uma curadoria de roupas, né? Conta pra gente como que tá sendo, de onde veio essa mudança, conta pra gente. Na verdade, menina, essa transição para mim também é muito nova, né? Então é muito recente sair do brechó em casa e para o Clássicos da Mari. E uma dúvida muito frequente foi: Mari, você não vai trabalhar mais com moda sustentável? Só que não, eu mantenho a moda sustentável, né? Igual eu falo, é raiz, então eu mantenho, só que uma curadoria mais alinhada. Então os clássicos, isso quem me trouxe foi as clientes, né? Então elas me procuram não por ser brechó, mas por esses tecidos mais refinados, alta costura, não para roupas, mas para momentos. Então foi a hora que eu achei que eu tinha que dar um start e realmente sair de brechó e trazer algo que lembra o meu nome, né? Para ficar mais forte ainda. Foi quando eu fortaleci a minha marca. Então, realmente, os Clássicos da Mari veio por causa de roupas mais clássicas. Realmente, menina. Então, são roupas mais clássicas. Eu trabalho muito com as peças vintage, né? Que, inclusive, o que eu estou vestindo hoje é uma peça vintage, né? São as peças antigas, mas que eu falo que são tão atuais, né? Que foram peças feitas não para tendência, mas para existência. Então, eu falo muito sobre isso, né? Que antigamente eles pensavam não sobre o que vão vestir, mas o que vai durar. Então, muito forte hoje no Clássicos da Mari são essas peças. Linho, alfaiataria, o couro. Então, realmente são peças que não é tendência, é existência. Você diria que o que vai mudar nessa transição? Então, na verdade, a parte de acolhimento sempre foi muito forte, né? Até por conta da minha profissão, né? Então, eu tive um processo de transição de carreira, que foi sair de enfermeira, para chegar até o brechó em casa, né? Então, o cuidado já estava muito alinhado dentro do hospital, né? Que eu sempre falei, eu quero dar vida a quem não tem esperança. E para a loja, eu mantive isso, né? Então, muitas vezes não é só vestir mulheres, eu falo que vem de dentro para fora. E eu trouxe isso para os Clássicos da Mari, né? Que às vezes a cliente chega e ela quer algo a mais. Então, os Clássicos da Mari, ele tá atento a isso, né? O que ela precisa, não só roupas, mas o algo interno também. Então, eu bato muito forte nos Clássicos da Mari sobre isso. Perfeito. Mari, agora a gente quer saber os desafios, crescimento e visão de futuro. Quais foram os maiores desafios ao empreender sozinha nesse segmento? Conta pra gente. Tá.
Na verdade, é uma pergunta assim, qual que é o maior desafio em empreender sozinho? Eu nunca estive sozinha. Eu tenho um gerente que ele chama Jesus, né? Ele está à frente do meu negócio, então eu nunca estive sozinha, Com né? certeza. E há um tempo atrás eu tinha minha irmã comigo, que também é uma artista, né? Então ela precisou voltar para o ramo dela hoje, para também crescer, né? Para criar a marca dela também. Mas o desafio é que empreender às vezes é meio solitário, né? Então foi quando eu percebi que eu precisava de um gerente, que era Jesus, então eu não estou sozinha, tá? Com certeza. Então essa é a minha resposta. E quando que você percebeu assim que a marca estava realmente crescendo, trazendo resultados financeiramente, assim, para você? A partir do momento em que algumas classes, a gente fala sobre classe A, B e C, então eu consegui atingir um patamar eu não esperava de verdade, algo assim que um bom atendimento, a curadoria, né, esse olhar clínico foi me trazendo esses clientes até a loja, e foi quando eu comecei a ter, não lucratividade, mas o desejo de trocar até o nome. Eu acho que foi dali, porque o lucro, ele, para pequenos empreendedores, ele é a longo prazo. Hoje eu estou investindo, né? Então, hoje eu estou investindo na marca, em marketing, em conquistar o meu espaço, na loja. Então, eu estou em processo de investimento. Entendi. E quais os próximos passos, assim, que você tem em mente para crescer ainda mais sua marca? Eu penso, sim, hoje em uma equipe, né? Eu falo que os sonhos da gente tem que estar no papel, né? E a gente tem que colocar tempo para esses sonhos. Então, eu penso em ter, sim, uma equipe. Hoje eu penso em investir em uma consultoria de imagem, porque é uma das coisas que as clientes procuram. Então, eu tenho alguns projetos. A consultoria de imagem está no meu projeto. Ampliar a loja está no meu projeto. Ter redes está nos meus projetos, né? Eu falo que começar em casa não me limitou a sonhar grande, né? Alguns empreendedores pequenos tem essa limitação, né? Eu não vou começar porque estou em casa, não vou começar porque eu não tenho. Eu também comecei não tendo, né? Então, é tudo um processo. Então, eu tenho coisas assim que tá para acontecer. Eu falo que eu não vou falar muito aqui também, né? Que são projetos que estão escritos ali. Não vou dar muito spoiler, né? Mas deixa tem coisas, né? Tem coisas boas para vir, sim, para os clássicos da Mari. Aí você pode falar um pouco, assim, se você pensa em mudar o lugar, o endereço... Na verdade, assim, tem um lugar, sim, que eu penso para os clássicos da Mari, né? Só que eu tenho clientes também que me trazem o seguinte: Mari, gosto do lugar. Mari, é fácil chegar, tanto para quem chega na cidade quanto quem sai da cidade. É verdade. Realmente. E uma coisa importante, não é o lugar, é você. Né? Muitas vezes fala, eu quero estar, um exemplo bem assim, no centro. Né? Então, assim, não é sobre aonde você está, é quem você é. Né? Quem gosta vai aonde você está. Então, os clientes me fortaleceram muito isso, né? Que às vezes, eu quero estar em um lugar maior, mas às vezes a gente investe muito e acaba tendo que voltar um pouquinho, né? Então, eu estou contente onde eu estou hoje. Você tem muitas clientes fiéis que estão com você desde o começo. Desde o começo. E como começou em casa, eu sou muito forte para envios. Então, eu tenho clientes na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu falo que 70% dos clássicos da Mari, hoje, eles estão fora. Gente, que Sim, legal. Então, são clientes que estão comigo desde o começo da minha história, realmente. Então, assim, é por isso que eu falo que não é só sobre vender, é sobre fidelizar. Né? E quando elas contam, Mari, é tão lindo o seu processo de evolução, realmente, eu estou muito fora hoje. Né? Então, meu nome está crescendo hoje dentro da cidade, eu percebo isso, só que fora eu sou muito forte também. Sim. Mari, a gente sabe que você já falou que você, né, teve essa transição de profissão também, mas de que forma a enfermagem, na verdade, o que você trouxe da enfermagem para moda, assim, para o atendimento, para sua loja, como que trouxe isso? Entendi. É uma pergunta, assim, que eu falo que eu precisei desses 11 anos como enfermeira, né? Até questão de liderança, de entender o outro, né? E de olhar não simplesmente lá dentro do hospital, eu falo que eu olhava não para a doença, mas para a pessoa, né? Então, independente de quem eu estava atendendo, é um hospital do SUS, então independente, não era a doença, era a pessoa. E eu trago isso para a loja, nem todo mundo chega bem. Trabalhar com pessoas não é fácil, né? Lidar com o público não é fácil. Com então, certeza. Hoje eu trago isso muito forte para a loja. Não é sobre roupas, é sobre pessoas, né? Então, é o que eu mais, assim, lembro. Sobre vidas. Sobre vidas, empatia, se colocar no lugar do outro, enxergar muito além.
Então, a enfermagem me trouxe isso, a empatia, enxergar muito além, olhar muito mais do que roupas, o interno. É verdade, a gente vê muito isso na sua marca, né? O que você fala para suas clientes, a forma que você atende os seus clientes, a gente vê isso muito forte, o cuidado. Sim. E eu acho que é por isso que a sua marca está crescendo tanto, porque é um atendimento totalmente diferenciado. Você chega realmente, assim, se a pessoa não tá bem, para cuidar, não é só Realmente. roupa, né? É Com todo o certeza. atendimento, do Sim. início ao fim. É maravilhoso, Sim. sim, na minha opinião. E assim, às vezes a cliente ela vai chegar com a necessidade de comprar, a necessidade naquele momento, eu, Mari, como enfermeira, como esse cuidado, esse olhar aguçado, eu percebo que não é roupa, é isso que a gente tá falando, né? Sim. Então, naquele momento, talvez eu não consiga realmente fechar uma venda, porque o que a gente tá tratando ali é diferente. Outro momento ela vai voltar e vai trazer uma amiga e vai trazer uma prima, e é assim que a marca vai crescendo, né? Porque ela se sente não no processo de compra muitas vezes, mas do acolhimento, aquela coisa de chegada, a pessoa colocar a peça no corpo. Eu, como vendedora, poderia muito bem achar que tá tudo bem, que tá tudo lindo, e realmente eu falo, essa aqui eu acho que dá pra melhorar, tento um outro tecido, tento uma outra peça, não marca, né? Eu tenho muitas peças de marca, mas não sobre marca, né? Sim. Então a gente traz muito isso. Então é onde os clássicos da Mari têm crescido, né? Eu trazer a verdade para a cliente, mostrar o que representa, deixar ela também muito aberta, né? Porque não é sobre um padrão. Eu, Mari, gosto de alfaiataria, mas às vezes ela é mais despojada, ela vai para a faculdade, então tudo isso eu trago ali para a cliente, né? Um checklist da cliente, né? Que é importante hoje. Sim, com certeza. A gente vê que tem peças, a gente foi visitar a Mari, inclusive, lá, o espaço dela. A gente viu que tem peças, tem blusinhas, não só essas peças de alfaiataria, os clássicos mesmo, mas tem sainha, tem blusinha, né? Com então, certeza. acho muito importante isso também para os clientes jovens, né? Com Igual certeza. você falou, Então, faculdade, como a sim. gente mesmo, né? Com certeza. Então, eu trabalho com, desde dos clássicos, eu falo que é mais alfaiataria, o linho, os tecidos mais refinados, alta costura, mas eu consigo vestir uma estudante, eu consigo vestir uma professora, porque tem essas peças também, né? Então, eu trago para a loja porque eu sinto a necessidade também, sabe? Então, vocês conseguem sim. E importante, principalmente como estudante, como a gente se veste. Né? Isso eu acho que é uma coisa importante. Até o processo de transição, tenho muitas clientes também que passam pelo processo de transição. Isso é importante também, é o que os clássicos oferecem, né? Exato. Sim, perfeito. A gente vê também que a Mari, ela é muito ativa nas redes sociais, nos stories. Ela posta muito story, ela conversa muito com o público dela, com as clientes. Você acha que isso é de suma importância também? Eu acredito que seja, porque você acaba se tornando amiga, né? Sim. Das suas clientes, do pessoal que está chegando também, você é muito acolhedora. Então a gente percebe isso e a gente vê que isso como que eu posso dizer? É algo que atrai mesmo, né? Algo Com certeza. que aproxima. Conexão, né? Isso. Porque atrás dos clássicos da Mari, eu sou uma mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou cristã. Então, a minha vida é normal igual de toda mulher. A minha casa tá bagunçada igual de toda mulher. Nem todos os dias eu estou de maquiagem. Nem todos os dias eu consigo fazer uma atividade física. Então, atrás dos clássicos da Mari, porque a gente imagina, é muito perfeito. Ela está crescendo, é tudo muito lindo. E não, então eu trago para elas que eu tenho uma vida normal, né? Que eu preciso tomar o café, que eu preciso ter o meu momento. Então, isso é conexão, né? Não é só postar roupa, não. E eu percebo que quando eu trago mais um pouco da Mari, realmente eu tenho mais as minhas clientes. A identificação, né? De, nossa, eu faço parte da Mari, ela faz o que eu faço. E percebo que eu motivei mulheres a voltarem a fazer atividade física. Isso é muito bom. Que legal. Né? Nossa, De elas perfeito. marcarem lá, incentivada pela Mari. Então é muito mais do que vestir, né? Às vezes a pessoa nunca comprou, mas de alguma forma ela tem os clássicos da Mari em mente. Eu acho isso super importante. Com certeza. Importantíssimo. E Mari, como a moda para você pode ser uma expressão de autoconhecimento? Nossa, que pergunta sensacional, meninas. E quando a gente fala de moda, principalmente moda sustentável, né? O autoconhecimento ele é muito importante, porque a gente não traz tendência, né? A gente fala muito sobre autoconhecimento. Por quê? Você vai vestir aquilo que te representa, né? Então, as peças, antes de você falar, a peça fala por você. Os seus acessórios falam por você. A sua maquiagem, o seu corte, o seu cabelo. Então, o autoconhecimento é importante para isso. Porque tem muitas pessoas seguindo tendência e estão perdidas. Porque tem muito e não tem nada. Né? E quando eu trabalho isso com a cliente dentro da loja, o autoconhecimento, não é só sobre alfaiataria. Tem cliente que não vai vestir alfaiataria, mas ela vai vestir um jeans mais colado,
né? Então, o que que representa? O que que ela deseja como mulher transmitir? Então, é isso que os clássicos passam, né? Que o que você veste representa. E tem cliente vestindo o que não representa. Então, isso a gente começa também a alinhar juntas, né? Então, eu faço visita na casa da cliente, a gente conhece o guarda-roupa, isso é legal também. Então, é um serviço que eu ofereço extra para cliente. Então, tudo, é por isso que eu falo, é tudo projetos, né? Então, é isso, meninas. Maravilhoso. Basicamente isso. E vamos encerrar já? Podemos? Gente, então o ModaCast fica por aqui, tá? Esse foi o nosso primeiro ModaCast, então perdoe por alguns erros, Sim, tá? por favor. A gente agradece muito a presença da Mari. Muito. E a gente deseja todo o sucesso do mundo pra ela, pra marca dela. Ela é uma pessoa sensacional. Ela já aceitou de primeira, assim, nosso convite. Então, isso já diz muito sobre ela, né? É verdade. Então, por hoje é só, pessoal. Muito, muito obrigada por ter assistido a gente aqui até o final, tá bom? E aí, segue nosso Instagram também, né? Segue o meu Instagram, Maíra Leite. Arielle Souza. E, com certeza, O né? da Mari. O principal aqui, né, gente? Clássicos da Mari, gente. Mari.clássicos. Mari.clássicos. Isso, vai estar o arroba dela aqui, tá bom, pessoal? Pra você estar seguindo lá. E a gente vai chamar a nossa equipe agora, né? Porque não é só a gente, né? Tem toda uma equipe por trás, né? Não é só isso. E com certeza, né? Um mimo pra nossa Um Mari, mimo pra mesmo, nossa querida, tá? Obrigada. É assim só pra um mimozinho, tá, gente? Obrigada mesmo, tá? A gente que Isso. agradece. Os responsáveis aqui, gente, da nossa equipe. Vem todo mundo. Dá um tchauzinho aí. Obrigada por ter nos assistido. Muito obrigada. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.